Jeremias, capítulo de número 12, o verso de número 5, e mesmo assentado, mas em reverência à palavra do Senhor, eu quero ler o verso de número 5, e eu quero nessa noite meditar subordinado ao tema membro da Academia de Deus. Se eu colocar essa palavra no meu coração nessa manhã, eu sou membro da Academia de Deus. Ah, pastor, mas Deus tem uma academia? Tem. O mundo aqui é a academia que prepara eu e você. Amém? Todos encontraram? Amém? Jeremias, capítulo 12, verso 5. Amém. Aleluia. Diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Então, vamos meditar sobre esse texto nessa noite. Amém? Aleluia? Amém. Membros da Academia de Deus, somos alistados, fazemos parte da Academia do Senhor. Eu tenho dito aqui, falado que a palavra de Deus, ela vai sempre nos confrontar, e principalmente por causa da nossa natureza pecaminosa. A palavra vai sempre exigir de mim um posicionamento, uma atitude, vai exigir do homem santidade, busca contínua, vai exigir transformação, vai exigir mudança radical. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus é radical. Não tem esse negócio de ser meio termo. Deus é radical, tem que mudar, tem que se transformar, temos que nascer de novo, temos que ser diferente, temos que ser luz, não é meia luz, é luz, temos que brilhar. E nós estamos diante desse texto, em que nós vamos encontrar no capítulo 1 do livro deste profeta, Jeremias, ele que é filho de Ilquia, um dos sacerdotes de Anatote, na terra de Benjamim, que ficava a 5 quilômetros de Jerusalém. Jeremias, ele vai profetizar, ou vai passar durante um período de 5 reis. E o texto diz: o rei Josias, o rei Joacás, Joaquim e Zedequias. 5 reinados, 5 reis, e o profeta Jeremias está no meio. Você vai encontrar um chamado de Deus. Eu nunca encontrei um chamado de Deus tão magnífico como esse aqui. Ainda que você olhe Deus chamando Abraão, mas Deus não mostrou para Abraão a terra. Deus ia mostrar, Deus chama ele e fala: vem que eu vou te mostrar, vem que pouco a pouco eu vou te introduzir na terra, eu vou me revelar a ti, Abraão. Não é assim? Mas Jeremias, o Espírito Santo ministrando no meu coração, foi diferente. Você encontra aqui a partir do verso 4, Deus, o onipotente, o onisciente, o onipresente, irmão Antônio, chamando ele, dizendo para ele: olha, desde o ventre da tua mãe, desde quando você estava sendo feito, gerado, eu te separei para profeta. Olha isso. Ele está dizendo: eu te formei desde o ventre, foi eu. Antes de nascer, eu te separei e o designei profeta às nações. Não tenha medo deles. É Deus falando com Jeremias. Escute as palavras de Deus, para você compreender o que Deus vai falar conosco nessa noite. Deus chega para ele e diz: olha, Jeremias, não tenha medo deles. De quem? As nações. Estou com você para protegê-lo. Colocarei as minhas palavras na sua boca.
Dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar e para despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Todos nós estamos cientes que nós também somos escolhidos do Senhor. Amém? O Senhor nos escolheu. Ele fez menção de mim e de você desde o ventre. Eu coloquei esses dias lá, se o Senhor já me amava antes de me ver, agora que eu já estou aqui com um nome, Ele me ama mais ainda. Deus nos escolheu, nos designou para pregar as boas novas. Todos nós temos essa autoridade delegada por Deus, dada por Deus, entregue por Deus, para aqueles que são no seu nome, aqueles que cumpridores da palavra, venham exercer a função como embaixador do reino de Deus aqui. Amém? Nós temos essa autoridade sobre as nações. E Deus, Ele chama Jeremias, o profeta, e Ele dá a ele essa autoridade, diz que vai ser com ele, e Ele fala, olha, tudo que te ordenar, não fique calado, não atemorize diante deles. Hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, um chamado desse, você iria com os olhos fechados. Eu iria com os olhos fechados. Não é assim? Porque Deus que está te dizendo que Ele é contigo, Ele está dizendo que vai pelejar por você, Ele está dizendo que vão pelejar contra você, mas Ele é contigo, Ele te conhece, Ele te formou. Deus está te dando toda a proteção para Jeremias. Ele está protegendo ele, Ele está guardando ele, e está dando a ele toda a certeza, a garantia, Ana Paula, de que ele vai falar no nome do Senhor e tudo vai se resolver. Aleluia. Mas olha para o teu irmão e diga para ele, só que não foi assim. Só que não é assim na minha e na tua vida. Não é assim. Você é chamado, você é escolhido. Você vai falar no nome do Senhor, mas o chicote vai vir. O adversário vai se levantar. As nações vão se levantar. Porque você está falando no nome do Senhor Jesus. Vai haver sempre os adversários. E Jeremias, no capítulo 12, no verso 1 e no verso 2, que eu não li com você, e eu quero ler agora, Jeremias está se queixando diante de Deus. Porque tamanha situação, uma turbulência está em Judá, em Jerusalém. Os reis que estão ali estão corruptos. A nação deu as costas para Deus. A nação está sendo infiel a Deus. Eles estão agora adorando a imagens de escultura. Um tempo tenebroso. Um momento adverso. E agora, Jeremias, ele vai falar com o Senhor assim. Verso 1 do capítulo 12. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, ou numa conversação, contudo falarei contigo dos teus juízos, ou da tua justiça, porque me prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que cometem o mal. Veja bem, Jeremias ele está muito aborrecido, porque afim Deus o chama, e toda vez que ele fala, as coisas não mudam. Ninguém dá crédito. Eles não ouvem.
Pelo contrário, piora. Pelo contrário, nós vamos ler alguns textos aqui, a situação fica mais tensa para ele. Ele está dizendo, olha, o caminho do ímpio, o ímpio está prosperando, o ímpio está a cada dia progredindo, não há acusação contra o ímpio. Jeremias capítulo 1, 2, a versão de hoje, a versão atual, Jeremias ele vai discutir com Deus. A versão atual diz assim, ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão, mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça, porque os maus ficam ricos, porque os desonestos conseguem sucesso. Tu os planta e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem fruto. Vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Já passou por isso? Já viu isso aí acontecendo? Em que você talvez já esteve nessa situação de Jeremias. De você, por algum momento, você olhou, você viu e disse, mas como é que pode? Como que tem condição? Eles falam a respeito de Deus só de lábios, mas no coração mesmo não adoram a Deus, não buscam Ele verdadeiramente. E às vezes nós ficamos indignados, como Jeremias ficou, como Asaf, o levita, ficou. Mas por quê? E nós não entendemos. Porque afinal Deus me faz uma proposta tão maravilhosa, Ele me chama e me dá toda essa autoridade, mas as coisas eu não vejo mudança. Eu não estou vendo progresso. Eu não estou vendo transformação. Pelo contrário, o meu adversário se levanta ainda mais. O inimigo se multiplica. O salmista diz, o adversário aumentou o número. E eu estou aqui sendo fiel a ti. Eu estou falando porque o Senhor disse que iria colocar as palavras nos meus lábios. Entenda isso. Jeremias está se queixando, ele está indignado com a situação ao qual os olhos dele estão vendo em Jerusalém. Ele está falando do dia do Senhor, ele está falando que Jerusalém vai ser levada cativa, que eles precisam se arrepender, mas entra no ouvido e sai no outro. Já conversou com pessoas assim? Que você fala, que você instrui, que você aconselha, orienta e não muda. Pelo contrário, se tornam inimigos. Jeremias está indignado. E há um texto também que muito interessante que está no livro de Jó. Se puderem colocar para os irmãos lerem, capítulo 21, verso 7 até o verso 11, diz assim: por que será que os maus continuam vivos? Jó está falando. Porque chegam ricos à velhice, eles têm filhos e netos e vivem para vê-los bem crescidos ao seu redor. Nada ameaça a segurança dos seus lares, e Deus não os castiga. O seu gado se produz sem problemas, dando cria sem nunca abortar. Os seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegria. Jó também está sem entender certas situações. Como você tem enfrentado lutas, passado tribulações, passado por momentos de adversidade, e você olha e diz, eu não estou entendendo. Eu não estou compreendendo tamanha luta, porque tudo isso está acontecendo comigo, porque tudo isso resolveu vir como uma tempestade sobre a minha casa, sobre a minha vida. Eu estou andando